professor. Isso aqui é dica, viu, gente? Na formação. Eu tenho uma dúvida. Não, calma, eu tenho que dar o conteúdo. E de repente aquela dúvida, você poderia perder o resto da aula, mas você fez, né, uma reflexão que ele estava precisando. Então você tem que saber, né? Para incentivar o jovem a falar, você tem que primeiro aprender a ouvir. Porque hoje eu falo isso muito no meu consultório, quando me procuram, que às vezes ela fala, mas não tem diálogo em casa. Eu falo, o pai vem dialogar, que parece um questionário. Onde você foi, o que você fez, com quem você estava, você comeu, você levou blusa, né? você... sabe? Isso não é diálogo. Então, para que esse jovem fale, eu tenho que aprender a escutar, porque ele vai falar um pouquinho, eu vou contar as minhas experiências e não vou ficar só perguntando. Então, eu vou chegar em casa e vou contar o meu dia. Olha, hoje aconteceu isso comigo, eu fiz aquilo, eu gostei daquilo, eu comi aquilo. Aí, meu filho automaticamente vai falar, comigo foi assim. E isso na minha casa, a gente tem essa prática. Não é lógico, como mãe, eu quero saber com quem foi, aonde estão. Mas a gente conseguiu cultivar isso de uma forma que eles acabam contando e perguntam para a gente também, como foi seu dia, o que você fez? Isso sim é um diálogo. Não é só aquele inquérito, sabe? Ali eu tô, olha, quero saber tudo e não vou te contar nada e eu quero mais é que você fale, e dependendo do que você vai falar, eu vou te punir ou não. E mesmo que os pais não tenham, assim, a capacidade técnica, o Maciel que já estudou e já pratica há tanto tempo, ou a sua intelectual, de ter estudado e aprofundado sobre tudo isso, o fato do respeito já resolve tudo isso. É verdade. Não é? O saber ouvir. Saber ouvir, respeitar o espaço dele, dar a ele vez. A chance de falar, de se expressar, seja o que for contar. Tem que ouvir. Seja o que for, que dói, né? Que dói. Como mãe, eu sei como dói. Mas essa prática, sabe? Praticar isso em casa. Praticar o diálogo, praticar a conversa, a risada. Eu falo, o sentar à mesa, o jantar é importantíssimo. Porque o almoço cada um está num canto, estudando, trabalhando, é difícil. Mas que esse jantar seja com a televisão desligada, todos à mesa, conversando, sabe? Televisão desligada. Uma coisa boa, que seja assim, que prazer jantar em família, que prazer conversar, ter esse pequeno momento de 30 minutos. Quanto vai durar esse jantar? Muito 30 rápido. minutos, mas que ele tenha, assim, sabe, uma qualidade enorme, mesmo que o tempo seja pequeno. E isso é importante cultivar nas famílias, sabe? Comentar as coisas, olha, hoje aconteceu isso, eu participei daquilo, um falando, o outro comentando, você percebe o seu filho. Isso é muito importante. De igual para igual. Ali tem um ser humano e eu sou um ser humano. Eu não sou aqui maior que ele, Não, né? troca, é troca, o tempo todo é troca. Bruno, você faz evento para jovem. Você percebe isso? Você tem que respeitar um pouco. Na hora de vocês pensarem numa iniciativa, não sei, uma balada, você falou algumas coisas, algumas iniciativas a nível de igreja que vocês fazem com jovens. Vocês percebem essa necessidade do jovem? Existe em algum momento na convivência ali da juventude hoje que você, como jovem, poderia dar uma dica para nós e falar, olha, percebo isso, aquilo, a gente tem que ficar um pouco atento por causa dessas realidades, porque, deixa eu fazer um exemplo radical, juntar um monte de jovens, botar aquela música suave da Batistac, né? Junto com a luz piscando, todo mundo doido ali, isso vai dar um problema. Qual é a tua experiência? A gente consegue ver realidades diversas, né? Então, se a gente, assim como uma sala de aula, a gente também, num grupo de jovens, consegue ver várias realidades. Já passei por tudo, desde jovem querendo sair da igreja, jovem querendo fugir da família, desemprego. Hoje, o jovem, ele tem uma vida muito ativa, muito cedo, né? Eu, às vezes, tem muita gente que fala que eu sou meio precoce. Eu tenho 20 anos, eu já tenho até a minha empresa aberta e funcionando. Então, a gente passa por tudo. Esse final de semana, por exemplo, teve o Páscoa Jovem na Arquidiocese de Campinas, que foi o evento que o Marcel citou, que a gente reuniu 7.000 jovens para assistir shows, pregar, tudo mais. E o que mais me chamou a atenção foi que a gente montou uma tenda que teve adoração ao Santíssimo. E do lado dessa tenda tinha alguns padres para confissão. E a fila de confissão era muito grande. Então, eu estava na correria, organizando o evento e tudo mais, só que depois eu fiquei sabendo dos resultados. Então, o jovem, ele tem sim sede de algo a mais. Só que, às vezes, as referências dele que não cabem muito bem.
Não é que ele tem que entrar na igreja e virar uma velha de igreja e ficar ali e tudo mais. Mas ele tem que saber filtrar o que no mundo é bom para ele, o que no mundo vai ter alguma coisa. Para os formadores, para os pais, referência deles não é boa? Que referência? Como? Referência de tudo, desde música, de TV, do que o pai fala, do que a mãe fala, da onde os pais vão, da onde a mãe vai, do que os irmãos fazem. São as referências gerais. O jovem, hoje em dia, ele está analisando tudo. Não só no Facebook, mas na vida dele, é o comum mesmo. Então, ele tem, sim, que ter as referências. E dentro de um grupo de jovens, dentro de um movimento... Perigoso que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer. Pode falar. O jovem reclama muito da má postura dos pais. Os pais pecam ainda muito, fazendo uma má referência para os jovens, seja no seu comportamento, seja até na relação dos dois. Isso marca muito o jovem, Fábio? Bastante, com certeza. Por exemplo, a questão do homossexual mesmo, né? Um dos maiores casos da pessoa se tornar isso são os pais. Então, e isso entra em todos os outros quesitos, drogas, amizades, relacionamento, não conseguir, por exemplo, numa partilha de grupo, conversar. Então, tá no grupo de jovens, todo mundo expõe as suas ideias, ele não consegue falar. O grande reflexo disso é a família, sim, porque é de lá que ele veio, né? Ali é o berço dele. E a gente escuta de ele tudo, vem de né? lá sem falar, né? Já dentro da casa dele ele já não consegue falar porque ele não tem espaço. E aí quando a gente cria um espaço para ele, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe. Ele não tem essa convivência. Então, a gente escuta de tudo. Pai que tem problemas, mãe também, pais que se separam. São realidades muito presentes e muito diversas cada vez mais. Só que é aquilo, né? Você comentou que eu sou um formador. Hoje em dia eu aprendo mais do que eu ensino. Então, todos os projetos que a gente faz tentando visar aquilo que o jovem sente falta, a gente sempre aprende também com ele para fazer algo a mais mesmo. Uma comunhão mesmo de juventude. Você é professor porque você ama os jovens? Por que você está nessa? Olha, o que te atrai? Você quer dar voz para eles, vez para eles? O que te trouxe até aqui? Antes de ser professor, eu estava como analista de sistemas de uma seguradora. Nossa! Conceituado Tudo no a ver. mercado. Tá bom? Discrepância. Muito discrepante. Com quase 15 anos de profissão de analista de sistemas, 8 nessa seguradora. E eu senti um chamado, né, porque eu fiz ciências sociais, sociologia, licenciatura, senti um chamado de ser professor. E na igreja, assim, eu me realizava na igreja como coordenador de grupo de jovens, depois assessor, dando palestras de sexualidade, tá. Mas faltava algo, faltava estar em sala de aula. E aí eu fui, né, abri mão disso, tive essa oportunidade aqui em Campinas. Estou há 3 anos, 4 anos quase, como professor, apenas professor mesmo. É um para-raio? Por que para-raio? Tem que ser o pivô de todas as situações, um acolhedor, um centro da situação. Os jovens vêm a você é alguém que está ali para abraçar e ser abraçado? Sabe, assim, estamos trabalhando o protagonismo do jovem. Quando eu percebo uma situação em que ele precisa de um empurrãozinho, eu vou lá. Então, como é que está esse negócio que você está preparando aí, está pensando em fazer aí hoje, por exemplo? Hoje, as meninas do grupo de ação comunitária queriam chamar todos os representantes de sala para falar de uma campanha de cupons fiscais para ajudar uma entidade. Aí eu falei, bom, então você vai conversar com a orientação pedagógica para liberar. Ela foi, ela fez. Entendeu? Não fui eu que fiz. Nossa, que coisa boa isso. Não foi o professor, foi o aluno. Então, assim, eu sou não um para-raio, eu sou um caminho, né? Ajuda esse jovem a crescer nesse caminho. E quando você dá esse tipo de autonomia para esse jovem é muito melhor, não é verdade? Sim, porque a responsabilidade está aí, né? Você está dando a autonomia com responsabilidade. E é isso uma coisa que se você é um professor que consegue trabalhar isso, né, essa autonomia dele correr atrás, nossa, você é um professor realizado. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu estou bem realizado nisso que eu estou fazendo. Tá na cara. Obrigado. Na emoção, né? Gente, o nosso próximo bloco é curtíssimo.
importantíssimo, né? Mas eu quero aqui agradecer a Beatriz, de Campanha, Minas Gerais. Ela fez uma pergunta, depois a gente vê se... Você podia responder depois por e-mail, né? Posso. Porque a Débora, se bem que aqui foi por telefone. Bom, ela está dentro do contexto porque ela fala de tomar iniciativa com o jovem que não participa, acho que entre tudo que a gente disse, participando junto. Sim, sim. Né? Nisso Dando tudo, o espaço, né? Como nós dando falamos. espaço. O Carlos também está parabenizando o programa. Obrigado, Carlos, está gostando muito. Ele é aqui de Campinas e tem uma participação que não se identificou, que acha muito importante, né, essa participação das crianças, essa iniciativa com as crianças dentro da igreja, porque ela sente falta disso na paróquia dela. Nós vamos para o intervalo e está chegando no final. Ai, está até gostoso. Mas a gente volta já.